Tudo bom? Entrando ao vivo agora para mais um Direto do Trono. Senta o dedo aí no aviãozinho. Começa a chamar a galerinha para participar. Bora. Mais um almoço direto do Trono. E a gente continua falando aí sobre Jó. Senta o dedo no aviãozinho, convida a galera para entrar. Olá, Marcelo. Oi. Tudo bom? Beleza. De novo. Oi? O que você manda de novo? Sabia que eu recebi? Eu recebi. Oi, tudo bom? Como você está? Achei maravilhoso. Me senti até O que? importante. O que é isso aí mesmo? Eu recebi, olha que maravilha. A nossa tarefa de ontem, né? Eu recebi um oi, tudo bom? Como é que você tá? Precisando de ajuda? O que eu posso fazer por você? Eu achei fantástico. Oi! Sério? Me senti Olha, importante. deixa eu te falar. Ninguém falou comigo. Que horror, nem eu, né? Que horror. Eu também não falei com você, não, é verdade. Ninguém falou comigo. Ai, meu Deus, eu não falei com você. Meu Deus do céu, é mesmo. Esqueci de tu, Marcelo. Foi mal. Eu te amo, Você viu? viu Como que é que você legal que tá? tá? Eu tô ótimo, graças a Como é que Deus. você Tudo em tá? paz. Tá De novo? precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Me conta 50. suas dores. Esses 50 centavos? 50.000 centavos. 50.000 centavos? É. Eu vou te ajudar em oração, que aí Deus vai mandar esses 50.000 centavos para você, pode ser? Amém, em nome de Jesus. Tenho Daqui certeza a que ele pouco vai bate, mandar. daqui a Você pouco bate acredita? aqui na porta. É, tu crê? Pode crer que Deus derrama aí. Ele derrama 50.000 razões para você o adorar. Também. Isso não precisa derramar, não. Você já tem. Já. Glória a Deus. Glória a Deus, Eu tô aleluia. precisando de dinheiro. Então, vamos orar. Vamos orar, que Deus vai As enviar o razões, dinheiro também. as razões para adorar a Deus, as 50.000 razões para adorar a Deus, eu já tenho, todas elas. E sou agradecido todos os dias por elas. Eu não ouvi. É o quê? Ó, sabe quanto é que é 50.000 centavos? Ah, Eu acabei de fazer as contas aqui, é R$ 500. tá vendo aí? Bora aí para você receber 500 reais. Tá bom, olha. Olha só, vamos começar, né? Hoje é o capítulo 8 de Jó. Você está enrolando aí, não sei por que você fica aí enrolando, deve ser. Enrolando, eu tô Deve perguntando pro pessoal se eles fizeram a tarefa, como foi fazer a tarefa, entendeu? Se todo mundo Como é que foi? recebeu, né, um oi, tudo bom? Se enviaram para 5 pessoas, oi, tudo bom? Como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa, né? Eu posso orar por você, né? Se derramaram na presença do Senhor, né? É isso que eu tô fazendo, tô perguntando, Me pessoal. derramar, Mano de dizer enrolona. me derramar, dizer-te preciso. Conta E o aí, pessoal conta tá a respondendo aí. experiência. Eu tô com o Ainda dedo no não, mas avião. a gente faz assim, a gente vai falando e a gente quer ver as experiências aí. Conta aí, conta as experiências pra gente, como foi. Eita, meu celular pulou. É, o meu foi legal, eu recebi hoje de manhã. Eu recebi, foi muito. Eu fiquei assim, bem.
Falei, gente, é gostoso, né? Receber um oi, tudo bom? Como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Nossa, eu me senti muito bem. Foi legal. Contem Que aí as bom. experiências de vocês. Foi legal. Vamos lá. Vamos. Então, Se você quiser. Jó 8. Jó 8 Uhum. começa outra pessoa a falar. Uma pessoa chamada de Bildade. Que é o Essa primeiro, pessoa, segundo. exatamente. Esse Bildade, ele afirma a justiça de Deus, né? O título é Ah. exatamente esse. Aí ele começa assim: então respondeu Bildade, o suíta, até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se tu buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora à geração passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Quer parar aí? Quer continuar? Oi, Quero. Márcia. Eu queria Seja ter bem-vinda. parado no 7, mas tá bom aí. Mas tá bom aí. Qual foi? Manda bala, então, manda bala. Então, olha só. Na verdade, o amigo dele começa parecendo que não ouviu muito bem o que Jó falou no capítulo 7, né? E ele fala Eu acho que assim: ele estava ali volte conversando com outra pessoa no WhatsApp. se para Deus, pare de falar assim. E aí ele diz no Você faria o ficou... que não é direito. Hã? Você tinha ficado sem som, mas pode continuar, que agora eu estou te ouvindo. Será que Deus Michel! Quanto é? faria o que não der certo aos seus filhos pecaram contra Deus e ele os castigou como mereciam. Agora volte para Deus e ore ao do poder. Se você é mesmo puro, honesto, Deus virá logo a ajudá-lo e lhe dará de novo o lar que você merece. A riqueza que você perdeu não será nada comparada com o que Deus lhe dará depois. Eu dá Você tá vontade meio de dar um embaçado. tapa nesse cara? Dá vontade, Cláudia, dá vontade. Porque a pessoa. Olha só, o que me mostra é o seguinte: é que, infelizmente, olha só, infelizmente a gente não consegue entender, não vai conseguir entender a dor. O sentimento de dor. Você está ouvindo um barulho? Eu acho que tem gente fazendo comida. Desculpa. Entendi. Avisa para ela aí o seguinte, que meu pai costumava dizer assim, ó, barulho não é sinônimo. Repete comigo aí. Repete aí comigo aí. Pede para ela repetir comigo assim. Barulho. Vai, fala aí, velho. Vá, para aí, mãe. Barulho
Não é sinal de quem Não está é sinônimo trabalhando. de trabalho. Não. Barulho não é sinônimo de trabalho. Não Então, é, viu, pare de mãe? Tô vendo querer aí. dizer para o mundo que você está trabalhando e trabalhe em silêncio, Por favor, obrigada. tá bom? Olha só, embora aqui. Volte Então para ele os seus, chega, aí isso ele é fala assim, fantástico. a Ele riqueza que fala, vai ele fala para repreender. ele, né? Com certeza seus filhos pecaram, com certeza. Peraí, estou falando, seja gentil e delicada. Olha só. Então, ele está falando o seguinte, o que me chama a atenção nesses primeiros 8, 7 versículos é o seguinte, é que não dá nunca. A única pessoa que consegue mensurar a dor do outro, a única pessoa que consegue mensurar a dor do outro é Deus. Eu não consigo sentir e mensurar a sua dor. Você não consegue sentir e mensurar a minha dor. Então não dá para julgar e dizer eu sinto mais, dói mais em mim, ou nós somos bem resenha mesmo. Dói mais em mim do que dói mais em você. A sua dor é sua dor, a minha dor é minha dor. E respeite isso. Eu acho que isso que é o processo desse versículo. Volte-se para Deus e pare de falar assim. Ele acabou de falar, no capítulo anterior, no 7, ele fala, Senhor, se for pecado, eu vou ler aqui de novo o 7, e eu vou falar assim, ó. Ele fala assim, ó. Cadê? Ele diz assim, se eu pequei e mal fiz a ti, ó vigia das pessoas, por que fizestes de mim o alvo das tuas flechas? Por acaso sou uma carga tão pesada assim? E aí esse amigo dele que estava no WhatsApp, ele começa dizendo, será que Deus torce a justiça? Se você é mesmo puro e honesto, então vá lá e peça perdão para Deus. E aí ele vai conceder para você misericórdia. Cortou. Exatamente. Mesmo se achando puro, direito e honesto, ele estava pedindo perdão. E esse amigo perdeu essa conversa porque estava conversando com um na hora, provavelmente, né? E aí o que acontece? Não dá verdadeiramente para mensurar a dor do outro. A dor do outro é do outro, a sua é sua e nós precisamos nos respeitar em dor, né? E Às assim vezes a gente está com uma unha encravada e o outro que já passou pela unha encravada, ao invés de nos ajudar com uma unha encravada, não vou deixar falar, né? Ao invés de nos ajudar com a experiência da sua unha encravada, não. Ele fica assim, mas é unha encravada. Não se preocupe, isso logo passa. Que bobagem, você também está exagerando, né? E exagera o cacete, meu irmão. Eu sei a tá minha dor, doendo. você sabe a sua dor e vamos nos respeitar cada um em nossa dor. Eu acho que é isso. Ele fala também assim, quando ele fala no 2 sobre como um vento impetuoso, ele está falando assim, que ele está desconsiderando, né? Como se fosse, como se ele estivesse sendo ousado contra Deus, entendeu? Falando que Jó está sendo ousado contra Deus, né? E você vem aí como um vento impetuoso, você vem aqui, ó, lá no 2. Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Quer dizer, você vai agir com ousadia contra Deus. Até quando? Entendeu? E quando ele fala que Deus não perverteria, ele está querendo dizer o seguinte, que ele não agiria de maneira ruim, não agiria de uma maneira maldosa contra, digamos assim, contra Jó, se Jó estivesse verdadeiramente justo, né? Ele fala assim, Uhum. será que Deus não iria aplicar juízo? É como se ele estivesse falando isso.
Será que Deus não iria aplicar juízo e ia deixar você impune, né? Deus, ele lida com justiça. Então, assim, se você está pecando contra Deus, se a sua conduta é errada, então Deus não iria... eu amo Jó, não vou fazer nada contra ele. Entendeu? Ele não ia se perverter, ele não ia se aceitar suborno vindo de você. Só porque você queima uns incensinhos aí, ele vai ficar aceitando seu suborno? Não, você tem que sair do pecado. Até porque... Exatamente. O problema é que não tinha sido escrito ainda essa palavra aqui. Ó. Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo para as desprezíveis. E as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante dele. 1 Coríntios 27, 29. Não tinha sido escrito... Eu estou lendo o livro de Jó. Muito, muito bom mesmo, a Márcia falou. É excelente. Ainda essas palavras ainda não tinham sido escritas, mas isso já era pertencente ao Espírito Santo, né, Cláudia? Então, assim... Continue falando o que você estava falando. Então, ele continua lá no capítulo 4, né? Quando ele fala, se teus filhos pecaram contra ele, como se ele estivesse dizendo assim, eu não iria, você queimando incenso em favor dos seus filhos, se seus filhos pecaram contra Deus, ele não iria também puni-los pelo que eles fizeram? Só porque você queimou um incenso por eles, ele não iria agir de maneira correta, né? Como se assim, você está querendo que Deus seja transgressor, você está querendo que Deus te deixe impune, né? Então ele fala assim, quando ele fala assim, se tu buscares a Deus com empenho, né? Isso tem lá em Salmos também, 78, 34, Oséias 5:15, Isaías 26:9, não vou ler todos. Provérbios 8:17, Provérbios 13:24. Ele fala, se você buscar verdadeiramente ao Senhor, se você buscasse verdadeiramente ao Senhor, ele não iria a seu favor? Quer dizer, está dizendo para Jó que ele está mentindo. Você está mentindo, você não está buscando a Deus verdadeiramente. Se você buscasse verdadeiramente ao Senhor, ele não iria te restaurar? Porque a Bíblia fala de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do alto. Então, assim, por que ele não está te socorrendo? Você está sendo sincero com ele? Está buscando verdadeiramente a ele? E ele, no 7, né, que você falou que era só até o 7, quando ele se posiciona falando assim, ainda que teu princípio seja pequeno e o teu fim será muito. Ele está dizendo assim, o começo de tua nova felicidade será apenas após a restauração da sua alma. Quando você tiver restaurado, quando você tiver liberto do que você está fazendo de errado, tudo aquilo que Eliafaz falou vai acontecer na sua vida. Vai ser o começo da restauração. Né? É isso que ele está dizendo. Sim. Ele está corroborando com aquilo que o primeiro amigo falou. Não é isso? Foi Eliafaz. E aí ele não condena só Jó pelo pecado, como o amigo dele condenou. Ele condena também os filhos de Jó. Ele aponta o dedo e fala para Jó, seus filhos pecaram. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é santo, Deus não erra. Eu acho que Fernando tem dois. Tem um dia que ele A minha mãe tá falando aqui, ó. Minha mãe tá falando aqui. Fale aí, Maria. E eles não colheriam do pecado? Por um acaso eles não colheriam o fruto do pecado deles?
Que é uma verdade, né, Cláudia? Que é uma verdade, né? De que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Sim. E se não há propósito, como houve aí nesse processo de Jó, se não há propósito, né? Porque tudo bem que a Bíblia diz assim, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, né? Ele fala isso, sim, mas assim, Deus vai, isso é em relação, isso eu acredito que seja em relação pode falar. Mas ele completa essa frase. Ele diz assim: visitarei a iniquidade nos pais dos filhos até terceira e quarta geração e farei justiça daqueles. É assim? Farei justiça daqueles que me desobedecem, não é isso? Mas guardarei aqueles que me amam. É mais ou menos isso. Mas ele está querendo dizer assim, que aqueles que me aborrecem, aqueles que continuam no pecado, aí eles vão colher o fruto. Eles não vão colher o fruto do pecado do pai e da mãe, entendeu? Eles vão colher o fruto do pecado deles, porque continuaram em iniquidade. Mas aqueles que me obedecem e passaram a guardar seus mandamentos, entendeu? Eu não vou fazer que você escolha o fruto do pecado do seu pai e da sua mãe. Até tem um versículo que fala assim: por um acaso, eu vou ficar com. Meus pais comeram uva e os meus dentes vão ficar embotados? Eu que vou sentir isso? Né? E Deus fala: não vai. Isso aí é a Entendeu? legalidade. Isso aí é um processo de legalidade, entendeu? Quando você dá uma legalidade para um espírito de morte, quando você dá uma legalidade para um espírito de mortandade, não só de mortandade, mas aquele processo do princípio de aborto, que você não finaliza nada do que você começa, né? Isso é a visitação da iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. São coisas dessa forma. O que eu estava dizendo é o seguinte, que ele diz isso sim, mas eu acredito num Deus maravilhoso e num Deus que trata com você os seus pecados. Que ele trata com você as suas iniquidades. Que ele fala com você a respeito das coisas que você precisa melhorar. Exatamente. E quando tem propósito, como teve propósito na vida de Jó, para transbordar na minha vida, na sua e na vida da igreja, e na vida dele mesmo, aí sim, ele permite que toque como tocou nos filhos de Jó, por exemplo. Entendeu? Para que haja transformação. Porque havia propósito. Não havia pecado. Havia pecado, com certeza. Porque, assim, o único que não pecou foi Jesus. Mas, assim, ele seguia o que Deus queria, né? Ele obedecia a Deus. Então, ele queimava incenso, ele pedia perdão, ele não tinha essa prática de estar sempre no pecado, ele verdadeiramente se arrependia do pecado dele. Então, assim, ele não... então, não havia motivo para ele estar passando por isso, motivo pecaminoso. Ele estava passando por isso como todo mundo passa pelo seu deserto, pela sua aflição, pela sua dor, pela sua perda, para que haja transformação. É o vaso, né? O vaso na mão do oleiro. Dói. Exatamente. Mas precisa ser moldado. Continue. Diga, meu filho, quer que eu leia? Quero. Então vamos lá. No 8. Pois a pergunta agora à geração passada e considera o que seus pais descobriram, pois nós somos de ontem e nada sabemos, pois nossos dias sobre a terra são como a sombra. Por acaso eles não te ensinarão e te dirão e falarão palavras a seu coração? Pode o papiro crescer sem lodo? Ou pode o junco ficar maior sem água? Estando ele ainda verde, sem ter sido cortado, ainda assim se seca antes de toda a erva? Assim são os caminhos de todos os que esquecem de Deus, e a esperança do corrupto perecerá. Sua esperança será frustrada, a sua confiança será como a teia de aranha.
Segura, olha só. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou Jeová, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem e escultura, nem figura alguma do que há acima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Vou repetir. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há acima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, Jeová, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração, daqueles que me aborrecem. E uso de misericórdia até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pontinho. Para quem quiser saber, é Êxodo 20, de 1 até 6, que eu li agora. Êxodo 20, de 1 a 6. Então fica muito claro aí do que Deus está falando. E para mim, na minha interpretação, ele está falando muito claro a respeito da iniquidade, de uma iniquidade muito, 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 muito clara para mim aqui, que é a iniquidade da adoração, de adoração de outros deuses, de fazer com que os mandamentos de Deus e o amor a Deus, que o seu coração esteja em outras coisas e não nele. Entendeu? Essa é a iniquidade que ele está falando aqui, para o meu entendimento. Certo? E ele é muito claro no que é isso. Exatamente, muito claro no que é isso. E aí, você leu até qual, Claudinha? Eu li até... Peraí. Eu li até o 16, é isso? Não, até o 14. Eu li até o 14. Mas você quer comentar mais alguma coisa? Quero falar duas coisas, então, aí. Primeiro que ele fala assim, ó. Ele diz assim: faça as perguntas aos nossos antepassados e aprenda com a experiência dele. Aí no 10, isso é no 8. No 10 ele fala: deixe que os nossos antepassados falem a você e o ensinem. Das suas experiências, eles digam isso. Será que a tábua pode crescer fora do brejo? Ou o junco viver sem água? Tá boa, né? Para mim, o que ele está dizendo não é que pergunte os antepassados e eles vão vir aqui, eu vou chamar um espírito e ele vai conversar comigo. Não, ele está falando assim: se lembre daqueles que te deram exemplo. Se lembre de Abraão, que deu exemplo de Isaac. Se lembre de Moisés. Moisés já tinha passado dessa época, já. Que nos deu exemplo na sarça ardente conversando com o Senhor. Se lembre verdadeiramente dos antepassados e pergunte para eles a experiência. E ele está falando um pouco mais, né, Marcelo, também, porque antigamente havia uma, como é que fala? Uma cultura que eu acho que deveria ser inserida também um pouquinho hoje em dia, que era a questão de buscar também os sábios, os antigos, os sábios, né? Aqueles que tinham mais idade para poder se consultar e saber o que a experiência Os deles patriarcas, na os vida de cada um. anciãos. Exatamente. Então ele está dizendo assim, ele está falando assim, não só para ele se relembrar das coisas que as pessoas passaram, mas também consulte aqueles que os sábios, para saber se o que a gente está falando para você é certo ou errado. E Sim. quando ele fala lá, ele fala de ontem, porque nós somos de ontem, ele está falando porque nós somos novos, nós somos recentes, né? Nós só sabemos da vida o agora, o que está acontecendo agora, né? Ele diz assim, o nosso conhecimento
é resultado do que a gente está observando. A gente nunca passou por essa situação, né? Então, é para eles que você deve buscar. E quando ele cita lá, ele cita Salmos 144:4 e cita também 2 Crônicas 29:15, né? Ele mais uma vez está falando que a vida é só um sopro, né? E que é Deus quem decide o que vai fazer, o que não vai fazer. Aí, lá no 10, eu acho engraçado, porque eu acho que ele deu uma pescada de novo, sabe? Porque uma hora ele estava ali no WhatsApp e na outra hora ele deu uma pescada. Porque ele fala assim, e te ensinarão. E ele esquece que lá em Jó 6:24, o que Jó diz? Ensina-me. Ensina-me. Verdade, é verdade. Então ele deu uma pescada aí no que Jó estava falando, né? Então, assim, ele tá falando Quando ele mais. fala sobre ensinar, eu lembro de uma frase que meu pai falava muito, que veio da minha avó, que diz assim: a experiência é um farol que ilumina o caminho pelo qual você já passou. Ele serve somente para quem vem atrás. Ele só serve para iluminar quem vem atrás. Então, use eu acho que o que o amigo de Jó está dizendo é assim: use a experiência dos outros para entender que nós passaremos por aflições, nós passaremos por sofrimentos. Agora, o que ele ainda não entendeu é que Deus está usando o Jó para transbordar na nossa vida, e que não existe transgressão, existe soberania. Tá entendendo? Não existe transgressão, existe soberania. E é isso que a gente vai entender nos capítulos. É que Deus, ele é o dono do céu e da terra, ele faz o que ele quiser, se isso for para... Porque nós somos unidade, nós somos vários. Não é a respeito de mim, de você, é a respeito de nós. Certo? Então é isso que a gente precisa verdadeiramente entender. A gente precisa entender que não é a respeito de mim, não é a respeito de você, é a respeito de nós, é a respeito de uma unidade. E quando Deus mexe com um, quando Deus permite que aconteça uma coisa dessa com um, é para a unidade toda sacar essa parada. E ele fala que o relacionamento, ele tá falando ali no 11, que o relacionamento de Jó com Deus é superficial, sabe? Quando ele fala assim sobre o papiro, o que é o papiro? O papiro era usado para fazer cestas, barcos de papel, né? Naquela época no Egito. Então, para bandeira, para junco, né? Então ele tá falando ali para Jó assim que... palavra também. Para escrever era um papelzinho que escrevia. Também, sim. O papiro seria a lei. E ele tá falando assim, ó, pode o papiro crescer sem lodo, né? Ele tá falando assim, alguém que tem um relacionamento superficial com Deus, que tá ali sempre só na beira, pode ele crescer sem lodo, sem ser manchado, sem ser sujo, entendeu? Ele tá dizendo que é superficial, né? E aí ele fala assim também, né? Cadê? Ou pode o junco ficar maior sem água, né? Ele está falando que como é que pode você ter prosperidade? Como é que você pode se você é como se você fosse uma planta aquática? Se você está ali só na superfície, se você não se aprofundou, né? E se você olhar Jó, na verdade, lá no finalzinho, eu acredito que essa é a palavra mais parecida com o que Deus estava tratando na vida de Jó. É verdade. Entendeu? E aí, então, ele está ali falando... Pode falar. Você ia falar mais alguma coisa ou posso ir a partir do 16? Boa. Aí ele fala, lá no 12, sem ter sido cortado. Quer dizer, você acha que uma planta ela vai amadurecer, sabe? Porque as plantas elas precisam ser podadas, elas precisam ser cortadas. Ontem a gente estava falando com o Fernando, né? Que ele plantou um caju, né? E ele estava explicando que para o cajueiro da caju, você precisa podar e tem a maneira certa de podar.
E é isso que o amigo de Jó está falando para ele. Ele está falando assim: como é que você pode dar frutos? Como é que você pode, se você ainda é verde, se você nem foi poldado ainda? E não E eu tem vejo as que essa condições palavra. para isso, né? Porque olha só, tá falando do cajueiro, né? Não tem a condição específica para isso. Mas olha só, uma coisa que eu aprendi é o seguinte, que barulho não é sinônimo de trabalho. Eu aprendi isso. Eu aprendi isso logo cedo. Olha só, uma coisa que eu aprendi é o seguinte, recentemente eu aprendi uma coisa que é assim, olha só. Você sabia que o maracujá ele não dá fruto que não seja estéril se não tiver dois maracujás? Se não tiver dois pés de maracujá, tem que ter um pé de maracujá de um lado, um pé de maracujá do outro, por das abelhas. Porque as abelhas precisam polinizar os dois pés de forma diferente, precisam ser pés diferentes para poder dar fruto de maracujá. Se não tiver dois pés, o maracujá nasce, ele brota, ele cresce, mas ele não dá fruto. E eu falei para o vizinho, eu Sabia? pensei que o vizinho contou, quando o vizinho contou, eu pensei assim, é história desse vizinho, velho, não é possível. Aí, coisa, sabe aquelas coisas de o pessoal que as crenças. Rapaz, Verônica foi pesquisar, não era verdade, velho. Débora com salto alto. Se não tiver verdadeiramente dois pés de maracujá, não dá fruto. Um sozinho não dá fruto. Olha só que doido isso. Um sozinho não dá fruto. E não é por causa dele, é por causa da abelha. É por causa do polinizador. É quem leva e traz. Quem é que leva e traz nesse processo? É o Espírito Santo. Olha só que coisa extraordinária, né? É o Fantástico Espírito isso. Santo que leva e traz de mim, de você, e se não tiver unidade, se a gente não for um só em Cristo, através da abelhinha do Espírito Santo, que fruto é que tu vai dar? Eu vou jogar de novo a caneta em você. Que fruto é que tu vai dar? Simples assim, velho. Entendeu? É simples assim. É justamente isso que você está falando. Top. Aí pode começar o 15 que eu deixo. Ou você E quer que ele eu fala leia? justamente sobre isso. Ó. Eles se apoiam na teia. Essa aqui você leu. Eles se apoiam na teia, mas ela não aguenta. Agarram o fio, mas não conseguem ficar de pé. Aí diz assim: os maus crescem como ervas ao sol, que se espalham pelo jardim. As suas raízes se enroscam nas pedras e se agarram nas rochas. Mas se alguém as arranca, ninguém vai nem saber que estiveram naquele lugar. É isso que dá a vida alegre dos maus. Chegam outras pessoas e tomam o lugar deles. Eu vou repetir isso aqui, ó. Eu vou repetir isso aqui. É nisso que dá a vida alegre. Estejam certos que Deus não abandona as pessoas honestas, os maus. Ele fará você rir de novo. Vão viver na confusão. As casas dos maus serão destruídas. E a casa dos maus serão destruídas. E aí eu vou ler de novo: o mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Ser ferro, velho. É nisso que dá a vida alegre do mal. Chegam outras pessoas e tomam o lugar deles. Preste atenção nisso que eu vou te falar.
Se você não tomar o seu lugar de posse que Deus te deu, que Deus te entregou, que Deus botou assim e falou, filhinho, tá aqui, pronto, venha buscar. Alguém vai fazer com que você seja ferramenta. Eu não vi, gente. Alguém vai fazer com que você seja ferramenta, entendeu? Da busca do propósito. Chegam outras pessoas e tomam o lugar deles. Simples assim, velho. Depois você me mostra de novo aí, que eu não vi, não. Tá bom, combinado. Antes do fim. E ele fala assim, ó. Fará você sorrir de novo e dar gritos de alegria, mas os seus inimigos vão viver na confusão e as casas do mal serão destruídas. Pronto, velho. É só se apegar nessa palavra aí e ir pro último capítulo. Último versículo. Não, capítulo Ó, mesmo. eu vejo assim, Segura quando essa ele fala palavra aí que o sobre... amigo de Jó falou e vai para o último capítulo de Jó que você vai entender o livro todo. Ah, é verdade. Vai lá no 42 que você vai entender. Oi, Claudinha. Aí ele fala, ó, lá no 15, quando ele fala, ele se apegará a ela, né? Ele tá falando assim, clicando em seu aperto, né? Ansioso, né? Quando a tempestade da provação vem, a aranha, ela se segura bem forte pela teia. Mas com a aranha, exatamente. Porque vem igual a musiquinha, né? Vem a chuva forte e a derrubou. Então, assim, ela é fina, ela é frágil, ela vai ser torcida, ela vai ser arrancada, ela vai ser... Tem um provérbio que fala assim, o tempo destrói a casa bem construída, assim como a teia da aranha, né? Tem até um provérbio que fala assim. Então, ele tá mais uma vez aí dizendo para Jó que ele tá se apegando à casa errada, né? E aí ele fala assim, quando ele fala, ele está bem regado diante do sol, seus ramos brotam por cima, a sua horta. Quando você se coloca diante da presença de Deus, então você brota, você tem luz, você tem a luz do sol, né? Então, é verde somente antes do sol nascer, mas ele não suporta o seu calor, né? E murcha. Quando tá falando do sol, ele murcha. E ficam tão suculentas como a cabeça, mas o jardim não está de acordo com isso. Então, ele fica melhor na luz do sol, ou o sol representado como se fosse uma hipocrisia. Entendeu? Quando você está lá na luz do sol, você está sorrindo, você está sorridente, você está bonito, você está não sei o quê, mas quando o sol se apaga, né? Quando não tem sol, você murcha, você não aguenta, você desfalece, como se fosse uma hipocrisia. Tá entendendo? Tô entendendo. Então, assim, na frente dos outros, você parece uma pessoa que busca a presença do Senhor, todo mundo acreditava nisso, você estava lá falando do amor de Deus para as pessoas, você estava ajudando outras pessoas através da sua vida, outras pessoas foram curadas, mas isso caiu sobre você, e se caiu sobre você, né? Uhum. É porque tudo aquilo que você fazia, além de ser superficial era hipócrita. Não, é quando cai sobre você. Qual é a tarefa de hoje, Claudinha? Você não aceita, entendeu? Minha mãe tá falando que é mais do que isso, né? Você não aceita, né? Você não aceita isso. Quando cai sobre você, você não aceita isso. Você não aceita passar pela prova. Você se sente fracassado, né? Falar para as outras pessoas é fácil, né? Mas viver isso é difícil, né? Então, e lá no 22, ele fala, né? Os que te odeiam se vestirão de vergonha e nunca mais haverá tenda de perversos, né?
Os que te odeiam se vestirão de vergonha, e nunca mais haverá tenda de perversos. Ele está profetizando sobre a vida de Jó, e essa palavra está também lá em Jeremias 3:25, Salmos 35:26. Você vê como a vida de Jó reverbera na vida de outras pessoas, né? Você vê isso Sim, em Jeremias, você vê sim. o salmista citando a mesma coisa, Você vê Provérbios também. e Provérbios também, e ele está falando assim, ó, no fracasso da sua esperança de que Jó perece totalmente, e porque eles, em vez dele, desmoronariam, né? Iriam desmoronar. Então, assim, quando ele se posicionasse, ele está colocando assim, os que te odeiam, eles que vão ficar envergonhados, eles que vão desmoronar. Entendeu? Então, Uhum. se coloque diante de Deus. O conselho do amigo de Jó não é um conselho ruim, tá? Não é um conselho ruim. Uhum. Agora, a acusação do amigo de Jó, o julgamento, o apontar de dedo, sabe? Você imagina você ter perdido seus 10 filhos e alguém virar e falar assim, é culpa sua, seus filhos estavam em pecado, entendeu? Você não está buscando a Deus verdadeiramente, você é completamente superficial, você é hipócrita, entendeu? Não tá. Então ele está falando, você é hipócrita, você é superficial, e quando você passa pela situação, pela dor, pelo problema, você não suporta isso como deveria suportar. E se você verdadeiramente buscasse a Deus, Deus não permitiria que você fosse afligido, entendeu? Não permitiria que você fosse afligido e, e é, 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 curaria as suas feridas agora. Se você verdadeiramente tivesse se arrependido do seu pecado, Exatamente. como você está dizendo Exatamente. aí, ele curaria É, a sua ferida agora. exatamente. Então, tem Exatamente. transgressão na sua vida. Então, É. assim, o ponto ruim da Existe um conversa. julgamento, mas existe uma profecia. Existe um julgamento, mas existe um acreditar. Eu acredito na lei e a lei diz que não haverá mal para quem. Deus fala isso na palavra dele, né? Ele fala assim: se Sim, vocês ouvirem a minha. Não, cadê? É em Êxodo. Eu li hoje de manhã para a galera. Então, assim, essa, se vocês. eu não lembro como é essa aí que você está falando, eu sei qual é, mas não lembro direitinho. Mas tem uma que fala assim: nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda, né? Que é o Salmo Isso, 91 que fala isso. Então, assim, quando ele fala nenhum mal me sucederá, praga nenhuma chegará à minha tenda, a gente entende que nós nunca seremos afligidos, que nós nunca passaremos por dor. Mas não é isso que Deus está falando. aqui, ó, Cláudia, vou ler aqui, ó. Depois os israelitas chegaram em Eli, onde havia 12 fontes para... Não, é aqui, ó. Se vocês prestarem atenção no que eu digo, isso aqui foi depois que Moisés colocou a água lá, ó. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa para beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova e disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo, não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. E o doença que mandou contra os egípcios, que foi as erupções na pele. Então, assim, ele diz aqui, lá em Êxodo, ele diz aqui que não fará isso. Então, por isso que está muito claro na cabeça dos amigos de Jó que não era para estar acontecendo mal nenhum na vida dele se não fosse por causa de pecado, né? Se não fosse por causa de transgressão, se não fosse por causa de iniquidade. E isso que indigna muito Jó, porque Jó também tem isso na cabeça dele. E ele tem uma clareza muito grande de que, putz, eu não fiz nada, entendeu? E aí, é sim, é como você falou, na verdade é sim
um julgamento, mas com uma profecia. Ele diz assim, esteja certo de que os 3 últimos versículos ele fala isso. Esteja certo de que não abandona as pessoas honestas, nem dá a mão para ajudar os maus. Ele fará você rir de novo e dará gritos de alegria. Mas os seus inimigos vão viver na confusão e as casas dos maus serão destruídas. Entendeu? Então ele está falando assim, se analisa, porque está escrito lá, velho, ele está seguindo a lei, ele está seguindo a lei. Deus está começando a falar assim, ei, deixa eu te falar uma coisa, a graça está chegando. Deus está começando a dizer isso, a graça está chegando, não é a lei, é a graça. Não é o que está escrito, é o que você vive. Certo? Ele tá falando, ele falou, aí, João, meu pai. Falou? E aí, João? Marcelo, né? Que lindo! Tá entendendo? E é exatamente isso, né, Marcelo? A graça tá chegando. Só que, na minha cabeça, não sei se você concorda, eu acredito que a tarefa de hoje é pedir perdão. Legal. Sabe por quê? Quantas pessoas a gente ofendeu, quantas pessoas a gente machucou, sabe? Com os nossos julgamentos, com as nossas críticas, com as nossas. Ah, porque a gente achou que estava certo, porque a gente acreditou que isso era correto. Então, quantas pessoas, assim, ora a Deus e pergunta para ela, pede para ele te revelar e peça perdão e perdoe aquelas que te criticaram. É momento de perdão. E se Deus tocar seu coração, vai lá e peça perdão para aquela pessoa pessoalmente, olho no olho. Tá bom? Na pandemia foi o WhatsApp. Perdão é isso, Perdão é para quem não merece. Se fosse para quem merece, não precisava de perdão. Perdão é para quem não merece mesmo. Salvação é para quem não merece. Jesus veio para nós que não merecemos. Então, mas ele não merece meu perdão, porque você não ama você. Você está pensando isso. Você está falando isso. É porque você não ama ele através do seu Pai, que está no céu, e que você precisa amar as pessoas com o amor que você sente pelo seu Pai, tá bom? Que está no céu. Porque quando você olha as pessoas com o olhar que Deus olha para a gente, não tem como não amar as pessoas. Então, ame as pessoas. Ame verdadeiramente as pessoas. E mesmo que ela não mereça, perdoe, porque o perdão é para quem não merece, né? Perdão é para E o quem perdão é o princípio da cura, né, merece. Marcelo? Então, você tem que... A gente fala muito sobre isso, sobre cura, cura espiritual, cura emocional, cura física. O perdão é o início da cura, sabe? Libere essa pessoa para que ela seja curada. Mesmo que ela não queira o seu perdão, libere, perdoe para que ela seja curada. E peça perdão. Peça perdão para que você seja curado. Isso é muito importante, Cláudia falou. Mesmo que ele não queira seu perdão. Mesmo que ele fale, não importa, olha só. A Maria está falando aí, não importa se merece ou não. Temos que perdoar e pronto. Certo? Não importa se ele quer o seu perdão ou não. Você tem que perdoar e pronto. Porque muita gente tem isso também. Não se acha merecedor. Não se acha merecedor do perdão. Porque acredita que o erro dele foi tão grande, que ele tem que morrer e que não merece o perdão. Né, minha irmã? Tem muitos momentos que eu me sinto assim. Me sinto assim, eu tento... Eu estou vivendo um processo de me perdoar, entendeu? Eu já fui perdoada pelo meu irmão, pela minha cunhada. Eu tenho certeza que Deus já me perdoou, mas é um processo de eu me perdoar. Eu vivo ainda num processo de eu me perdoar. Eu tenho trabalhado isso na minha vida. Eu não tenho tentado, eu tenho trabalhado isso na minha vida. Para que eu me perdoe. Porque, na minha visão, o meu erro foi muito grande. Entendeu? E foi muito grande. Merecedor, porque é muito grande, eu não mereço perdão, eu tenho que sofrer, eu tenho que morrer, eu tenho que... Você não tem que nada. Você tem que olhar para o céu e falar assim, Senhor, eu fiz,
E agora, qual é o meu próximo passo? O que é que eu preciso fazer? Porque lembra o seguinte, que essa sua ferida aí, quando ela estiver cicatrizada, que ela arrastar em qualquer pessoa, vai sair um monte de semente. Um monte de semente. Que é isso que a gente está fazendo aqui todos os dias. Estamos semeando, porque semear é livre. Semear é livre, semeia o que você quiser. Agora, meu irmão, no dia de você colher, brother, vai colher o que tu plantou. Eu estou plantando amor, eu estou plantando perdão, eu estou plantando o que o Pai está botando no meu coração. O que é que você está plantando aí? Vou jogar a capa do celular. O que é que você está plantando aí? Toma um tá ligado. Eu já tomei tá ligado aqui nessa live. Por que você não pode tomar um tá ligado no celular? Então vou jogar a capa do celular de novo. Tá ligado? Fica ligado. Paizinho querido, muito obrigado por esse almoço extraordinário. Por mais um dia de transbordar na vida das pessoas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de perdoar e de ser perdoado. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem de nos dar a oportunidade de contar a nossa história e que ela seja semente na vida das outras pessoas. Porque eu aprendi, Senhor, que se você abre uma maçã, você pode contar a quantidade de sementes que tem dentro dela. Mas assim como Abraão, o Senhor falou para ele assim: conte as areias do mar, as estrelas do céu, assim serão a sua nação. Assim é inúmera a quantidade de frutos que tem dentro de uma semente. E é assim que nós queremos ser no teu reino. Nós queremos ser sementes com frutos exponenciais, com frutos que não dá para contar. Eu não quero saber quantos são. Eu quero saber, Senhor, o seguinte, que foi para a tua casa. Eu quero saber, Senhor, que ele chegou aí na tua casa, que você pegou a pena do livro e escreveu o nome dessa pessoa no livro da vida. Essa é a minha missão na Terra. E eu agradeço do fundo do coração, porque o Senhor me deu essa oportunidade de realizar isso todos os dias na minha vida. Em nome de Jesus, Paizinho. Amém. Amém. Deus maravilhoso. Bom demais esse almoço. Muito Cadê? bom, muito Cadê bom, o muito bom. saltinho? Débora, cadê o saltinho? Vem cá mostrar o saltinho para o tio. Vem mostrar o saltinho pro tio. Corre, 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 corre pro saltinho, corre pro saltinho. Ó, senta Não, aqui. vai tombar, menino. Aqui, senta. Agora faz assim, ó. Olha o tamanho do pé. Você imagina isso? Tchau, beijos. Deus Peraí, que abençoe. tem a outra doida pra dar tchau aqui também, ó. Ó, a outra querendo dar tchau. Tá querendo mostrar o saltinho também, ó. Ela quer mostrar o saltinho também, ó. Ai, meu Deus. Tchau, beijo. Beijo, bom almoço pra todo mundo. Que o Senhor abençoe. Sol entra.